Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre a questão da crise econômica, crise que nos afeta, crise que afeta a todos, crise que aparentemente está longe de solução e as perspectivas de futuro. Para isso temos a presença aqui do economista, professor e meu amigo Mauri Silva, que já veio outras vezes aqui, mas é sempre bem-vindo e sempre um papo didático interessante, para falar um pouquinho sobre a crise, Mauri. Eu gostaria que, antes de você iniciar, você se apresentasse, para quem não te conhece ainda, teu trabalho, sua formação. Muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Eu é quem agradeço o convite, né? É sempre um prazer discutir esses temas que são extremamente relevantes e é bom informar a comunidade sobre essa temática, né? Pois bem, eu sou graduado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado em Integração Econômica pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e doutorado na Unesp aqui de Marília, na área de desenvolvimento econômico e relações internacionais. E estou trabalhando com esse tema, com essas discussões sobre economia, desenvolvimento e crescimento, escrevendo sobre isso já há mais de 20 anos. Né? Então isso nos dá uma tranquilidade para tratar da temática. A maioria, na minha opinião, assim, não é porque eu estou na tua frente, mas eu falo para todo mundo, um dos economistas, talvez assim, com mais clareza, assim, com mais honestidade intelectual que eu conheço. E eu queria aproveitar a tua vinda aqui para pensar algumas coisas. Primeiro, Mauri, está todo mundo em casa pensando assim, e essa crise? Que crise é essa? O que se diz sempre? A crise vem do governo PT que gastou demais, a crise vem da Dilma, a crise vem da corrupção. Isso se sustenta, assim, cientificamente? Isso é um bom papo de boteco, né? Mas cientificamente, os economistas que pensam racionalmente a crise, ela não vem da corrupção, até porque se fosse somente a corrupção, nós estaríamos em crise, e não só nós, né? Praticamente todos os países estariam. Essa crise vem de onde? Que crise é essa? Então, essa é uma questão interessante e extremamente polêmica, né? Sim. Porque ela vai de encontro ao campo das paixões, e aí, evidentemente, que quem se apega à paixão ou deixa as paixões dominar o debate econômico, certamente vai ter uma visão ofuscada, enviesada, e não vai chegar a um bom resultado. Tá. A origem dessa crise, que é uma crise econômica e também uma crise política, eu diria até mais política do que econômica, né? Nós deixamos o campo político contaminar o campo econômico. Sim. E aí a situação se complica. Mas nós temos a crise é de natureza fiscal. Nós temos um problema fiscal, né, que de fato precisa ser enfrentado. Certo. E toda e qualquer medida, ao meu juízo, de bom senso, no sentido de rever gastos públicos, no sentido de aperfeiçoar cada centavo que o contribuinte paga, sempre será bem-vinda, né? Para que não sejamos mal interpretados. Né? Não faça aqui um discurso em relação a gastar de forma desmedida, de qualquer jeito. Não, pelo contrário, toda e qualquer medida nessa direção é sempre bem-vinda. Tá. Mas é interessante perceber o seguinte, que o Estado ele tem um papel fundamental para dar a orientação, né, a direção. Ele é que está com a batuta, ele que diz o rumo para onde a economia seguirá. Então, quando ele manuseia os seus gastos públicos, automaticamente ele está dando o direcionamento. E nesse contexto é interessante perceber o seguinte, 2014 é um ano muito interessante e serve de conselho para quem quer entender um pouquinho o funcionamento da economia. Não devamos esquecer que na campanha presidencial houve uma polarização muito forte entre PSDB e PT. Né? Interessante, o PT ganha as eleições, a Dilma ganha as eleições com uma plataforma, com um projeto político, assim que ela assume o poder, né, o segundo mandato. O que ela faz? Ela dá um cavalo de pau na economia, né, porque ela caminhava por uma trilha, devido à pressão, quer dizer, essa mudança drástica da economia talvez seja uma das raízes da crise. Não tenha dúvida. A pressão foi muito grande sobre ela e ela não teve força política para encarar. Porque exatamente, essa que é a ideia. É um governo politicamente que se elegeu ainda em decorrência das conquistas, principalmente econômicas, mas sociais, ainda do governo Lula. Então, tinha um capital político, ela conseguiu se reeleger, mas quem tem recordação disso sabe que foi uma disputa muito acirrada, e por pouco ela não perdeu as eleições. Então, ela já sai mesmo ganhadora, ela sai enfraquecida
dessa disputa eleitoral. E aí ela não tem condições de nomear uma equipe econômica condizente com uma política pró-crescimento econômico. E é interessante perceber o seguinte, né? Quando ela vai nomear o ministro da Fazenda, na verdade, quem nomeia o ministro da Fazenda é o mercado financeiro, é a mídia. Né? Então, o presidente da República que é refém do mercado financeiro e da grande mídia. Mas vamos tentar, só para explicar melhor isso para quem está em casa, essa ideia dessa crise que você explicou. Então, primeiro você disse assim, a crise tem duas vertentes. Uma econômica, que no caso é fiscal, vamos explicar já. E a outra política, bom, acho que a política que está em casa sabe muito bem qual é, né? Falta de confiança, um governo que não tem tanta legitimidade, o governo que vem tropeçando nele mesmo, tal, né? Quer dizer, o mercado, as pessoas, os investidores não têm coragem porque não sabem que cenário vai pintar. Bom, agora a crise fiscal, o que seria uma crise? É bom deixar bem claro isso. O que é uma crise fiscal? É aquela crise que o governo ele gasta mais do que arrecada. Exatamente. Tá. Então, a nossa situação fiscal do governo, então olhando tudo que ele arrecada e tudo que ele gasta... Mas nós sempre fizemos isso. Sempre fizemos isso. A história do Brasil é assim. É sempre assim. Aí o que precisa ser dito é o seguinte, todos os governos têm déficit do público. mundo inteiro. Do mundo inteiro. Japão, Estados Unidos, todos. Isso é recorrente. Suécia, Dinamarca, Holanda. Então, a questão é que o governo, para gerir ou para continuar rolando, ou usando uma expressão mais de boteco, como você mesmo disse, ele para continuar empurrando a sua dívida. Como todo mundo faz, né? Como todo mundo faz. Ele precisa de confiança. Tá. Né? Então, a partir como do uma momento... pessoa, quer dizer, eu tenho uma dívida e eu preciso pegar mais dinheiro para poder investir algo, as pessoas têm que confiar em mim. Tem que confiar em você. Tá. Então, aí, com esse componente da crise fiscal, você tem um problema adicional que, do ponto de vista político, essas crises e a perda de legitimidade política de um determinado governo coloca a situação fiscal numa situação pior do que ela já é. Por isso o dólar sobe. Aumenta o risco. Então, veja, o governo, para continuar se endividando, essa aqui é uma questão interessante, ele precisou pagar muito mais juros do que ele pagava. Entendi. Em 2015, que é um ano interessante, que é um ano que as coisas vão ganhar corpo mesmo, até redundar no impeachment, o governo federal pagou naquele ano 200 bilhões a mais de reais a mais de juros. Então, e sem mudar nada, só pela confiança. Só pela perda de confiança. Né? Então, é uma transferência de recurso dos consumidores, dos empresários assim por diante, para quem financia a dívida pública. Né? Então, você tem um processo de endividamento que é brutal. Né? Então, para que as pessoas tenham uma dimensão, vou pegar a minha colinha aqui para eles verem como a questão é importante. Nós precisamos, na verdade, hoje, retomar o crescimento econômico. Porque, por exemplo, em relação à dívida pública, peguei em dezembro de 2001, uma data mais afastada, vamos nos afastar... 2001, vamos nos afastar do debate político, essa coisa de PT e PSDB, para a gente perceber que é um problema, ou é uma questão de longo prazo. Então, por exemplo, em 2001, a nossa dívida líquida, então tudo que o governo deve, né, era de 51% do PIB. 51%, toda a riqueza que o Brasil tinha... Isso equivale a toda a produção. 51%. É que nem alguém que tem um salário, ele deve 51% do salário. Você imagina isso, você imagina 51% da produção de tudo é o que o governo devia. Né? Então, 2010, essa proporção, né, cai para 38%. Mas por que cai? Porque teve crescimento econômico. Quer dizer, o Brasil cresceu, a dívida não aumentou na mesma proporção. E aí é questão de... Nós precisamos relativizar isso, né? Porque você tem a dívida em proporção ao PIB. Então, matematicamente falando, né, o numerador aí, que é a dívida, ele crescia menos que proporcionalmente ao denominador, que é o PIB. Então o PIB crescia mais rápido, ele crescia à frente. E o Brasil gastava menos. Quer dizer, gastava a mesma coisa. Não aumentou o gasto na proporção do PIB. Em proporção ao PIB, a nossa dívida caiu. Então isso dava mais confiança, os agentes financeiros estavam mais tranquilos, o governo tinha muito mais tranquilidade para governar. Então é interessante perceber o seguinte, em 2015 ainda era 35%. Nossa, mas impressionante. E aí que começa, de fato, essa ideia de desgoverno. Então, vou pegar aqui dezembro de 2018. Esse número era de 52%. Ou seja, é parecido com dezembro de 2001. Quer dizer, então nós ficamos de 2010, que você falou que era 35%. 35%. De 2010 até 2015 com uma dívida equilibrada. Então, a situação fiscal estava estabilizada. Né? Então, veja, a partir do momento que nós importamos uma crise política, você tem perda de legitimidade. Quando começa o processo do impeachment, não tenha dúvida. Quer dizer, cai a confiança. Quer dizer, se paga mais juros. Mas é um pouco antes, né? Porque quando a Dilma dá o cavalo de pau lá
com a... É bom explicar o que é esse cavalo de pau. O cavalo de pau é assim, você tem uma plataforma de governo. Sim. Né? A plataforma dela era Keynesiana, não é? keynesiana, Sim. de aumentar investimentos, gastos públicos para impulsionar o crescimento econômico. Tá. Mas ela ganha em função da pressão do mercado financeiro, principalmente, e grande mídia atendendo essa pressão, que é muito forte. Né? Ela contrata, né, eu convida para a sua equipe econômica o Joaquim Levy. Que pensava ao contrário do que tudo que tinha Justamente. sido feito até aquele momento. Para que vocês possam ter uma ideia de quem é o Joaquim Levy, que é um intelectual brilhante, eu Sim, respeito, sim. mas nesse ponto não tem como, não tem convergência de pensamento entre eu, Mauri, economista, e ele. Tá. Ele é o mesmo, foi secretário de governo lá no Rio de Janeiro, eu não preciso dizer mais nada, né? No governo Pezão, Cabral. Tá. Né? Então, assim. Estão todos presos. E assim, mas, independentemente da questão de moralidade, não é isso, né? É da questão de cortar gastos públicos onde não deve. Sim. Né? Sim. E efetivamente, se você puder cortar onde é possível, é não desejável. Tem problema nenhum. Né? Sim. Mas essa guinada é justamente isso. E é notório, é perceptível que ele coloca em prática isso a partir dele. Né? Depois tem o impeachment. Você tem depois o governo Temer, que dá continuidade, e o governo atual não fez nada para mudar isso, pelo contrário, ele promete intensificar isso numa escala mais significativa. E aí os indicadores econômicos começam a dar cabo disso. Então essa guinada, essa mudança de rotação aí tem a ver com uma política que a gente chama de austeridade fiscal, que é cortar gasto com o seguinte propósito, a ideia de que eu vou cortar gasto, eu vou sanear as contas públicas, eu vou recuperar a confiança dos agentes econômicos e a economia volta a crescer. E a economia volta a crescer como num passe de mágica. É isso que eu quero voltar no próximo bloco, falar com vocês sobre isso, até porque vamos pensar na questão da Previdência. Né? Parece que assim, ou é Previdência ou acabou o país. Né? Será que é verdade isso? Até que ponto isso é verdade? Né? A gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto interessante e importante com o professor economista Maurício Silva. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje falando sobre a questão da crise econômica do Brasil e as perspectivas de crescimento de futuro. Temos aqui a presença do Maurício Silva, professor, economista. Maurício, no bloco passado, nós estávamos falando sobre a questão de que você tem, portanto, no segundo mandato do governo Dilma, né, logo depois da posse, você tem uma mudança de perspectiva. E você disse no bloco passado que, a partir dessa guinada, esse cavalo de pau, entre aspas, que ela deu no projeto econômico, por pressão, que ela talvez não soube suportar, é que leva, né, a toda essa, talvez, o início dessa crise que nós vivemos até hoje. Uma crise que, por um lado, você falou que é fiscal e política. Na crise fiscal, o que se vende hoje, o governo propaga, é que ou faz a reforma da Previdência ou será o caos. Porque a Previdência é o maior gasto que temos. Sem você mudar a Previdência, nós não temos uma capacidade, o governo não tem capacidade de investir mais um centavo e acabou o Brasil. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é uma desculpa para as coisas não estarem acontecendo? Até porque se a Previdência também, caso a reforma passe exatamente como está, talvez os efeitos econômicos se dêem depois de alguns anos, não serão imediatos. Essa é uma pergunta difícil, né? Espinhosa para ser respondida. Sim, né? sim. Desculpe, mas é uma verdade. E para fazê-lo, nós devemos levar em consideração um aspecto extremamente importante. Né? O Brasil não é o primeiro país a fazer reforma da Previdência, né? E certamente não será o último. Sim. Então, à medida que as transformações econômicas, as transformações demográficas ocorrem, certamente nós temos que discutir a reforma da Previdência. Eu não alimento nenhuma esperança de que essa reforma da Previdência é a bala de prata que vai salvar o Brasil dessa encruzilhada no qual nós nos encontramos. E aí acho que falta transparência por parte de quem discute essa temática, principalmente as pessoas estão ansiosas, esperando retomada do emprego, retomada do crescimento econômico e melhoria das suas condições de vida, o que é absolutamente legítimo. Lógico. Mas essa reforma da Previdência não fará isso, ela não traz isso de imediato. Até porque, em termos práticos, vamos imaginar que eles conseguissem aprovar a reforma da Previdência tal como eles apresentaram o projeto deles. Né? Sim. Isso vai dar uma melhora, um alívio fiscal para daqui a
10, 15 anos Sim, é coisa de longo prazo, né? E exatamente. aí a questão é fundamental. Nós devemos esquecer o curto prazo e pensar a longo prazo, porque daqui a 10, 20, 30 anos estaremos melhores, e o curto prazo. Né? E, Então, me parece e as que. empresas fechando até lá, né? Exatamente, é uma questão ao meu juízo, o meu critério para Tá. escolher em quem eu vou votar, seja deputado federal, estadual, governador, senador, vereador, É, prefeito, ele tem que ter sensibilidade com as causas mais importantes que é a sociedade. sim. Porque, ao meu juízo, o emprego é uma das coisas mais importantes que tem para a grande maioria da população, porque é o que dá dignidade a quem trabalha, né? Lógico, lógico, Dá lógico. dignidade, que dá condições. Eu fico imaginando um pai de família, mãe de família, que está desempregado, como que ela se relaciona com seus Sim, familiares, sim, sim, né? sim. Esperando deles enquanto provedor, É, com condições mínimas de é. sobrevivência. Né? Então, Né? essa é uma questão fundamental. E aí me parece que essa discussão ela peca por esse problema. A insensibilidade em relação a temas de curto prazo, Sim, que é crescimento econômico, porque crescimento econômico gera mais emprego, melhora as condições de PIB, naturalmente tende a diminuir ao nosso problema fiscal. tá, Então, tá. para mim, tem um erro de timing. Eu não tenho nenhum problema em relação à discussão da reforma da Previdência. Toda e qualquer medida para É. melhorar a qualidade dos gastos públicos é muito bem-vinda. Eu Sim, acho assim, sempre, tipo, sempre. Uma diferença entre nós e os países que ocupam um lugar na galeria dos países que fazem, desenvolvidos. desenvolvidos, que fazem a lição de casa bem feita, É. uma condição fundamental é gastar melhor o dinheiro do contribuinte, sem exceção. Quer dizer, Então nós não podemos ser contra esse tipo de coisa, ou esse tipo de medida. Mas, por outro lado, né, essa questão da falta de sensibilidade é uma coisa que incomoda sim, muito, porque é um exercício de falsear. Eu vejo essas discussões, o governo com uma estratégia de ir a determinados programas políticos, com esses apresentadores que são muito carismáticos, que sim, sim. conversa, dialoga com o povo. É, Mas aí, ao meu juízo, isso caracteriza como um estelionato também, porque é. eles não falam A verdade. toda a verdade. Né? A Sim. impressão que se tem é que fazendo essa reforma da Previdência, a vida das pessoas Vai melhorar. ficará muito melhor. Sim. E na prática, não. Né? Para nós, o que é importante hoje nesse contexto, inclusive para ter mais tempo, para ter uma reforma, uma discussão dessa reforma da Previdência, em que medida ela deve ser, Sim. né? É retomar o crescimento econômico e o emprego. Isso nos dá uma tranquilidade maior para não fazer uma aprovação da Previdência a toque de caixa, como fizeram no Chile, na Argentina e outros 16 países da América Latina, e estão voltando atrás. Inclusive a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, Sim. tem um documento muito contundente em relação especificamente à questão de capitalização. Né? E Tá. aí é uma organização internacional que cuida do interesse do trabalhador e é taxativo. Fala, essa reforma Da Previdência? da Previdência com critério de capitalização é um tiro nos pés Sim. em relação ao trabalhador. Lógico, Então não é lógico. uma coisa para aprovarmos do dia para a noite. É, sim. Se nós estamos Sim. numa. Não, assim, todos nós temos a certeza que a reforma é sempre preciso, sempre. Ela é Ajuste. uma coisa dinâmica. As Exatamente. mudanças são dinâmicas e as reformas são dinâmicas. É lógico que ninguém pode se aposentar mais como na mesma idade que se aposentava antes. Minha mãe se aposentou com 48 anos de idade. Tem pessoas que se aposentam mais cedo que isso ainda. Quer dizer, ficam mais tempo aposentadas. Tudo bem que é preciso retomar isso porque a expectativa de vida mudou. Tal. Mas Não há você não problema em pode relação jogar a isso. água suja da banheira com a criança dentro, né? Destruir completamente Não o tenha sistema. dúvida. Agora, Mauri, assim, eu queria aproveitar para frisar algumas coisas. Então, você disse assim, eu preocupado com quem está em casa para entender essa discussão, que é uma discussão econômica, não é tão fácil. Então, assim, a reforma da Previdência não vai ser aquilo, o salvador da pátria. Até porque os efeitos dela não serão a curto prazo, mesmo que fosse aprovada como está, não serão. Não é? Os efeitos mesmo a longo prazo não serão tão significantes, não é por aí. Você acha que você falou que é preciso crescer, mas o que se vende, que só vai se crescer quando o Estado sair fora da economia, quando o Estado privatizar tudo, quando o Estado vender tudo. Me parece que os países que são países desenvolvidos, não é assim que foi, nos vendem uma receita que não é isso que eles fizeram. Se você pegar Estados Unidos, pegar Japão, né? Esse país, o Estado privatiza tudo, o Estado não tem gasto público nenhum, o Estado não gasta nada, o mercado livre que faz tudo sozinho? Então essa é mais uma falácia, que Sim. é o tipo de coisa que cola, né? Porque É. a população de fato está insatisfeita e Sim. motivos não faltam
para que eles estejam insatisfeitos. Lógico, E aí lógico. aparece o vendedores do Elixir, né, que vai salvar Vai resolver tudo. todos os problemas, vai curar de unha encravada a câncer, né? É. Então, na verdade, Fez sim, a reforma da Previdência, tudo tem que sarou. fazer tudo. Eu É. gosto, eu sempre provoco os meus alunos, né, que é de uma faixa etária mais nova, Sim. tem uma experiência de vida e histórica Menor. menor, né? É fácil vocês levarem em consideração esse aspecto. Então, por exemplo, o governo Temer prometeu que fazendo a reforma da Previdência o emprego voltaria. Sim. Né? Então, não é retirando direitos trabalhistas que você cria mais emprego. Você cria mais emprego com o quê? Com o empresário confiante de que ele pode produzir, que ele vai vender. Então, o Sim, lógico. problema central nesse momento é uma crise de confiança tremenda que assola os consumidores, que assola os empresários. Né? Então, aí você tem uma crise instaurada que você pode fazer a reforma que você quiser. É. Se você não recuperar a confiança, Sim. isso não volta. E a reforma da Previdência por si só ela não é suficiente para recuperar a confiança. Né? Então eu já ouvi da equipe econômica, olha, depois que nós reformarmos a Previdência, nós vamos propor outras medidas. Sim. Mas será que não há espaço para, por exemplo, eu não consigo enxergar a reforma da Previdência, a reforma tributária tratada de forma separada. São coisas que deveriam estar sendo tratadas juntas. Até porque, para manter a Previdência Sim. funcionando, você precisa arrecadar Sim, impostos. sim, Então, exatamente. são discussões que elas são complementares e deveriam estar sendo tratadas em conjunto. Ao meu juízo, a reforma tributária é ainda mais importante que a reforma da Previdência. Porque tem sim um problema em termos de arrecadação de impostos. Tá. Então, olha como a questão ela é complicada e como ela ganha contornos perversos quando nós olhamos de uma forma simplista, uma forma bem transparente. Porque assim, quem efetivamente consome no Brasil? É a população de baixa renda. Sim. Ou de poder classe média. Média baixa. Média baixa. Tá. Então, essas pessoas, de fato, elas são a solução para o problema do Brasil. Não, e quando nós tivemos um boom econômico, elas foram a solução porque foi elas que compraram. Foi o aumento do consumo delas que gerou o crescimento do Brasil. Em economia nós temos a ideia que a gente chama de multiplicador econômico. Quando você tem um tipo de gasto que ele potencializa outros setores de atividade econômica, gera um efeito em cadeia. Puxa outros. Puxa outro, né? Então gera um efeito em cadeia e impulsiona o crescimento econômico. Então, imagine o seguinte, uma família, vamos pegar hoje 42% das famílias no Brasil tem uma renda até R$2.000. Levando em conta que a família média no Brasil tem três composta por três pessoas. Então, fazendo uma conta simples aqui, dá mais ou menos R$666 por pessoa para passar o mês. Tá. Né? Então, evidentemente, que essa pessoa não tem condições de poupar. Não. Né? Então, o dinheiro que ela pega, ela faz o quê? Gasta. Ela gasta. Sim. Então, é na mão dessas pessoas que o dinheiro deve chegar primeiro. Se você quer retomar o crescimento econômico. Entendi. Né? Porque os ricos vão guardar, ou vão comprar imóveis, vão estabilizar, investir fora do país, muitas vezes. Em geral, as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, têm uma renda mais elevada, elas comprometem aí 5, 10% do que ela ganha com alimentação, vestuário, o resto ela pode poupar. Poupa. Enquanto o dinheiro para. Isso, enquanto a população, a classe média baixa e os pobres, tudo que gasta praticamente tudo que eles ganham, eles consomem. Então, em termos de política econômica, o foco é nessas pessoas. Se você quer impulsionar o crescimento econômico. Mas como é que se faz isso? Confiança. E vamos voltar nisso no próximo bloco, que é interessante. Começamos agora a pensar um pouquinho nas saídas, né? Nós falamos um pouquinho sobre a crise e vamos pensar um pouquinho no próximo bloco sobre as saídas. Os países ricos, os países que são desenvolvidos, como é que saíram de crise, como é que chegaram ao patamar que estão hoje. Voltamos já com o Maurício Silva. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor Maurício Silva, economista e professor de economia nas universidades. Maurício, assim, nós falamos nos blocos anteriores, é interessante pensar isso. Você falou que da crise, que a nossa crise é uma crise fiscal e uma crise política. A crise fiscal porque nós gastamos mais do que arrecadamos, mas sempre fizemos isso e todos os países fazem isso. Todos os países fazem isso. Então, quer dizer, se todos os países fazem isso, todos os países gastam mais do que arrecada, você vai dizer daqui a pouco quais são as dívidas internas
do Japão, dos Estados Unidos, que eu sei que são altíssimas, você deve ter os números de cabeça. Mas, por exemplo, e a outra crise é política, que essa é que leva à crise econômica, né? Ou seja, eu preciso de dinheiro, eu tenho um dinheiro, eu tenho uma dívida, mas ninguém mais acredita em mim, porque o país está num caos, o governo não tem essa legitimidade, e aí aumenta os juros, eu gasto mais e entro numa roda, né? Ciclo Um ciclo vicioso, vicioso. né? Então, Maurício, como é que funciona isso? Os países que saíram das crises, saíram sozinhos, privatizando? Então, em relação à crise, eu quero incorporar Tá, um terceiro elemento que, além da crise fiscal, a crise política, é uma crise de confiança. tá, Né? É, o momento em que nós vivemos, aí eu estou pensando o capitalismo como um todo, numa perspectiva global, quer dizer, e o Brasil como uma parte desse processo, ainda certo. nós somos caudatário Sim. no capitalismo, é um país atrasado, né, Tardio? tardio, com baixo nível de desenvolvimento Sim. e com uma projeção internacional em termos de política, econômica e militar muito baixa. Né? Então, nosso lugar é esse, nós temos que andar a reboque do capitalismo. Sim. Né? Então, uma questão que chama atenção é justamente uma crise, principalmente no Ocidente, uma crise de lideranças globais. Então, eu sempre, quando olho essa questão, eu olho de uma perspectiva mais longa, por exemplo, no período entre guerras, que é um período de crise econômica profunda, além de uma crise econômica, você tem uma crise política e militar. Vocês podem prestar atenção, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, lá você tinha um Roosevelt, na Inglaterra Sim. você tinha um Churchill, Sim. aqui no Brasil você tinha um Getúlio Na Vargas, Argentina, um um Perón, Perón e assim, que eram Batra do Uruguai, exatamente, que são lideranças com capacidade de carisma. carisma e de aglutinar. Eu acho que essa é a beleza da política, E né? de negociação, né? Exatamente, de construir consensos, Sim, né? sim. E de dissuasão, pelo menos dos pontos mais graves de conflito. E nós não encontramos, nesse momento, Momento. nessa situação do quadro atual que nós estamos, nós olhamos assim, não conseguimos Não tem um enxergar, líder. não conseguimos enxergar em quem nós podemos O acreditar. líder no sentido, não o líder no sentido negativo, no Não, sentido não, não, de líder alguém que consiga negociar, que consiga aglutinar, que consiga, né? né? Dialogar na divergência. Se nós Né? imaginarmos isso aqui como uma grande orquestra, né? Você imaginar um Sim, maestro que o consiga maestro. fazer com que todos os instrumentos toquem na mesma sintonia, né? Mesmo sendo instrumentos Mesmo diferentes. sendo instrumentos diferentes, com ideologias, com Tá. viés de pensamento diferente, as pessoas pensavam diferente e conviviam, né? Eles criaram. Nós chegamos ao nível que as pessoas estão vivendo em bolha, que elas estão se odiando por muito pouco, e às vezes até querem as mesmas coisas Sim, isso e é. pensam de forma diferente e às vezes se distratam Sim, por isso. sim. Né? Então, nesse contexto, essa crise de confiança também é um elemento muito grave, porque veja, se nós temos alguém, um projeto, né? Então essa liderança ela está assentada num projeto Tá. de país. Então, se nós temos um projeto de país, é natural e é lícito que o governo ele vá, você diga o seguinte, olha, eu vou contrair 5% mais de dívida pública em relação ao PIB, mas eu vou fazer escola, eu Sim. vou fazer prédio para hospitais, creches, prefeitura, sei lá, pontes e assim por diante. Eu vou gastar Eu mais. vou gastar mais. Mas é com isso. Eu vou deixar algo feito. Tá. Porque assim, de tudo que a gente que nós podemos perceber é o seguinte, o pessoal, por exemplo, discute Copa do Mundo, Olimpíadas. Ah, gastaram mal, mas esses prédios estão lá. Sim. Né? A partir de 2015 nós não fizemos nada mais e a nossa dívida salta de... Né? Quer dizer, os prédios foram feitos antes, não aumentou nossa dívida. Tudo bem, que houve corrupção e tem que ser combatido, e Isso é outra história. é outra história. Esse é problema de polícia, na minha Isso, opinião. problema de polícia Esse problema e não é problema de polícia, judiciário. problema de polícia, né? Mas, por outro lado, a questão de investimento nesses estádios tal, gerou emprego, gerou trabalho, é o que você falou, atraiu mais Efeito multiplicador. efeito multiplicador. Então, nesse contexto, né, é importante alguém com essa capacidade de liderança. Porque, assim, para que as pessoas possam ter uma dimensão do que eu estou falando, se nós pegarmos a dívida pública do Brasil em termos de tamanho, se nós olharmos da perspectiva só nossa, ela Parece monstruosa. monstruosa, é muito grande, Se olhar colossal, só... fora de controle. Sim. Né? O ex-ministro da Fazenda nos governos militares, Delfim Neto, que é um dos economistas vivos mais lustros que nós temos, ele está com, se não me engano, 94 anos. Sim. Ele dizia o seguinte, e eu acho interessante, dívida pública, não dívida privada, dívida pública não se paga.
administra-se. Sim. Então, daí a questão da confiança. Se você tiver confiança, tiver uma reputação, você consegue administrar a tua dívida pública sem grandes problemas, como o nosso caso. Então, vamos pegar alguns países para quem esteja nos Para quem está assistindo. duvidando. Tem a dimensão Sim. de até onde nós podemos chegar com confiança, É. sem grandes celeumas. Tá. Né? No Japão, que é o que eu tenho como referência, Tá. a dívida dele chega a 200% aproximadamente, quase 200% do PIB dele. Então vamos entender isso. A nossa dívida é quantos por cento do PIB? Depende do critério. Se você Tá. pegar Hoje. pela dívida líquida, Tá. que leva em consideração tudo aquilo que nós devemos, mas leva em consideração as nossas reservas cambiais, Tá. que é o que nós temos de estoque de dólar e assim por diante, Tá. 53, 54% do PIB. E a do Japão, 200. Do Japão tem 200. Agora, se nós pegarmos, mesmo assim, se nós pegarmos a dívida bruta, que não leva em consideração essas reservas Tá, cambiais tirando fora. que nós temos, que é uma coisa interessante porque nos dá tranquilidade, ou E lembrar que foi acumulado. Isso também é aquele período bom. Né? em momento bom você economiza, em momento Sim. ruim você tem que gastar. Sim. Essa que é a lógica, né? Então, fez esse caixa para dar estabilidade para quem esteja na gestão, principalmente em relação a problemas com a moeda estrangeira. Tá. Então, a nossa, pegando a dívida bruta, que não leva em consideração essa poupança que nós temos aí Certo. guardada. Tirando fora o que nós temos guardado. Esses 350 bilhões de dólares, mais ou menos. Para quem tem uma ideia, assim, é a mesma coisa que uma pessoa tem uma dívida, ela tem um salário e deve 50% dele, mas tem um dinheiro guardado num canto lá. Não é poupança. Se eu posso abater aquilo da minha dívida. O Brasil tem isso. Tem isso. Se ele não, quer dizer, com isso ele deve 50%. Se tirar esse dinheiro que ele tem guardado, quanto nós devemos? Em relação ao PIB. Salta para 86%. 86%. O Japão, 200%. 200%. Então, o nosso nível Estados de Unidos, você endividamento... tem esse número? Não. Estados Unidos, a última vez que eu vi, estava perto de 110%, 115%. O dobro do nosso. O dobro do nosso, praticamente. Não estão quebrados. Itália, 160%. Né? Então, essa é a Grécia quebrou por quê? Então, a Grécia tem... Eu sempre escuto comparações e sou indagado, né? Eu sei porque eu já vi você falando sobre isso, eu achei interessante. Nós não vamos nos tornar uma Grécia? Sim. São comparações que... Ou Venezuela. Pois é, são comparações que não cabem. Não cabe. Porque nós precisamos levar em consideração a estrutura econômica de cada país. Então, o Brasil é a oitava, nona economia do mundo, com estrutura produtiva muito mais sofisticada, diversificada que a estrutura industrial, a estrutura produtiva da Grécia. A Grécia basicamente vive de turismo. E a mesma coisa da Venezuela. Muito parecido. Quer dizer, só tem petróleo. Só tem petróleo. Né? Mas a Venezuela tem uma condição mais favorável ainda, né? Melhor do que a Grécia. Não tem a dúvida, porque ou eles exportam frutos do mar, azeitona e azeite de oliva, ou recebe turistas. E a Venezuela também virou uma crise política. Sim. De confiança, de tudo. Né? De tudo. Eu acho que o problema Não dá para entrar nisso aqui. Daria um programa específico, sim. que lá a situação é bem mais complexa que a nossa, e eu espero que jamais cheguemos a esse tipo de enfrentamento. Mas a minha preocupação é o seguinte, em relação à Grécia, você tinha um problema fiscal que era semelhante ao nosso, e o que eles fizeram? Exatamente isso. Austeridade fiscal. Vamos cortar gasto do governo. Foram pro buraco. Não tenha dúvida, eles foram. Argentina, mesma coisa. A Argentina é muito parecido o problema da Argentina, né? Sim. O que nos difere da Argentina, por exemplo, é que nós ainda temos essas reservas cambiais que nos dá uma tranquilidade terrível. E essa reserva nós juntamos assim, essa reserva nós juntamos a partir dos anos 2000, mais especificamente a partir de 2004 e 2005, né? No governo Lula, que um problema nosso é justamente quando nós temos problemas internacionais, que é uma piadinha que circula por aí, que eles têm uma tosse lá e aí nós pegamos pneumonia aqui. Tosse lá, nós pegamos gripe aqui. Gripe ou pneumonia. Ou pneumonia, grave, né? Então, assim, preventivamente, em função do aumento do preço das commodities internacionais e das exportações desses produtos, uma parte desse dinheiro, que é receita em dólares, o governo reteve e guardou no Banco Central, que é uma coisa de 350 bilhões de dólares, né? Que é o que não... Que é a nossa reserva. Nós temos um dinheiro guardado. Diferentemente de nós, hoje, com todos os problemas que nós temos, nós somos credores do FMI. Olha. Por exemplo, os argentinos estão devendo e pegando dinheiro emprestado lá, e aí são obrigados, evidentemente, a se sujeitar às recomendações e às regras impostas na concessão de financiamento. E pior do que isso, reaviva as sucessivas crises econômicas que os argentinos tiveram que
que enfrentaram, e todas elas com o aval do FMI, políticas que pioraram as condições de vida deles. Então é um filme que passa Perfeito. na cabeça Sim, deles, sim. né? E tudo isso em nome de uma austeridade que não vai nos levar, pelo menos a curto prazo, a lugares melhores. Então, porque provoca efeitos sociais gravíssimos, Devastadores, né? né? Devastadores. É só vocês, quem viu e acompanhou as manifestações políticas de quarta passada em relação à questão da educação, né? Me parece que tem questão de foco. Eu até não tenho nenhum problema em relação a rever É. gastos públicos, porque Sim, de fato sim. nós temos uma Tem crise tem fiscal. que ser austero em algumas coisas e tem que É. saber onde pode cortar ou não deve cortar, não E é? aí a questão de sensibilidade, né? Sim, Porque assim, como é que você vai retomar um projeto de pesquisa sim. depois que o seu interrompeu? Acabou. Você gera essa crise de confiança. E Acabou. mais, né? Se vier alguma universidade estrangeira e fazer um aceno com esse pesquisador, ele vai embora. Vai embora. Né? Por dois motivos, né? Lá tem mais condições de trabalhar Sim. e aparentemente você é melhor tratado do que aqui. Né? Infelizmente, o tempo com você é sempre curto. Né? Impressionante como é que a gente podia, né, discutir mais coisas, pensar mais coisas. Mas eu queria que você dissesse só uma coisa bem rápido para finalizar. Assim. Então, o problema não é tão grave quanto se parece. O Brasil tem condições estruturais para sair dessa crise. Basta ter confiança. Basta ter um equilíbrio Confiança. no governo. E é fácil entender isso. Assim, por que nós não crescemos? Porque as nossas empresas, elas não têm como produzir? Não, elas têm como Tem. produzir. Elas simplesmente demitiram trabalhadores, né? Uma parte, outra parte trabalhando no menor intensidade e assim por diante. Né? Então, imagine no momento em que você tem uma retomada da Sim. confiança, essas empresas elas voltam a produzir, voltam a gerar emprego sem fazer investimento. Então, há espaço para retomada, mas a questão é, nós estamos propondo um diálogo, um projeto em direção à retomada do crescimento econômico, da retomada da confiança por parte dos empresários, por parte dos trabalhadores. Não Né? estamos. De fato não, Não né? Porque estamos. a pauta predominante aí, principalmente nas redes sociais, é a pauta do ódio. Eu brinco É, com os meus alunos, vocês querem ter uma dimensão de onde nós nos metemos, é só vocês pegarem aquelas páginas, tem lá, alguém posta alguma coisa no quadradinho de comentários, as é, pessoas não estão pensando mais não. Na racionalmente, estão verdade, pensando com o fígado, né, com a é, bílis, porque é muito amargo e aquilo. na verdade assim, o governo tropeça sozinho, né? É preciso que tenha um foco. Bom, Mauri, infelizmente o nosso tempo está no limite. Muito obrigado mais uma vez. Você vai voltar aqui e falar mais sobre isso mais para frente um pouco. Vamos ver para que lado caminha isso tudo. A gente volta aqui a discutir novamente esse tema que é muito importante. Muito obrigado a você que está em casa, que está nos assistindo. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, pela GRPTV e pela grptv.com.br, que é o nosso site. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um assunto controverso.